Boa noite a todos, queridos irmãos. Eles nos colocaram um tema que no começo eu não estava entendendo absolutamente nada, né? A parábola das 10 virgens, porque inicialmente a gente sempre pensa materialmente. Nós já caímos naquela imagem, o que tem a ver 10 virgens com o ensino de Jesus e com o Espiritismo. Mas nós vamos tentar explicar. Então nós vamos ler a parábola. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias, quer dizer, imprudente e tolo, e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram, que é aquele cochilar, né? E todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um alarme. Saí ao encontro, eis o noivo que chega. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes retrucaram: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ides antes ao que vende e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas ou precavidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis dia nem a hora. Mateus está em 25. Bom, então nós vamos parábola da 10 virgens. O que é parábola? Parábolas foi a maneira que Jesus, da maneira mais simples, da forma que ele conseguia atingir a todos. Maneira simples na forma, extremamente impressionante no conteúdo e no envolvimento espiritual. Mas tinha que ser uma coisa que eles entendessem, cada um à sua maneira. As virgens, naquela época, num casamento, elas acompanhavam o noivo, as virgens, amigas da noiva, acompanhavam o noivo na entrada do caminho até dentro da casa e entregavam o noivo. E ficava esperando, como os casamentos eram à noite, tinha que ter a lâmpada. Então Jesus começou assim explicando. Mas nós vamos tentar ver o que acontece. Mesma coisa, 10 virgens. O que seriam essas virgens? O que é essa parábola, na verdade? Essa parábola é a maneira de nos falar sobre a fé, a confiança em Deus e sobre a mudança do nosso patamar evolutivo, sobre a nossa transformação, sobre a mudança do estágio que nós estamos hoje em provas e expiações para passar para um mundo de regeneração. Então, o que acontece? Essa palavra, ela nos ajuda, nos orienta e nos conclama a melhorarmos as nossas qualidades, as nossas virtudes, porque a gente sabe que uma grande parte das pessoas que encarnam, elas usam mal a encarnação, elas aproveitam, elas não fazem nada de bom, ou vão para o lado errado, ou usam com prepotência, orgulho, e aquelas que simplesmente não praticam nada de mal, mas também não fazem nada de bem. É isso que essa palavra. Quando se fala nas virgens, o que significa virgem? Vamos pensar no poder ainda do imaculado, que não foi manchado, que não foi ofendido. Todos nós nascemos simples e ignorantes, sem máculas. E nós aprendemos durante o nosso processo evolutivo, com várias encarnações, sobre
as coisas boas e as imperfeições. Nós adquirimos coisas boas e adquirimos imperfeições. Só que como a gente tem uma obrigação de caminhar para cima, nós temos que aparar, nós temos que tirar as imperfeições nessas encarnações que há de vir. Então, isso é o que significa. Nós somos semelhantes, começamos imaculados, estamos evoluindo, e aí pegar as suas lâmpadas. O que significa lâmpada, no sentido que Jesus nos orientou? A lâmpada é um brilho. Que brilho é esse? O brilho espiritual. Quando ele fala que as noivas entraram e se banquetearam, nós estamos esperando o banquete espiritual, que é os benefícios, a festa, a alegria. Mas eu tenho que entrar, e eu tenho que levar alguma coisa, eu tenho que ter um caminho para chegar nesse banquete. E essa lâmpada, ela é o que eu tenho, o que eu levo. Como que está o meu brilho? Como é que está a minha lâmpada? Como é que está a minha situação? Nesse processo, como é que eu estou indo? Então nós temos as imprudentes e as prudentes. As imprudentes levaram simplesmente as suas lâmpadas. E as prudentes, além de levar a lâmpada, levaram as vasilhas carregando o azeite. O que é isso? Eu já vou levando a minha lâmpada, eu tenho o meu brilho, eu tenho a minha obrigação, eu tenho que fazer o bem. Mas e aí? Eu não vou ter um combustível? Eu não vou aumentar isso? Esse azeite de reserva é o que eu adquiro com o processo encarnatório. Eu vou me abastecendo desse azeite espiritual, dessa luz espiritual, com o amor, com a caridade, com a bondade, com o auxílio aos irmãos. Então, eu tenho meu brilho, mas estou levando uma vasilha enorme. Quanto maior a minha reserva, mais eu tenho. Mas o que é uma vasilha numa jornada? Quanto mais uma vasilha eu tenho, mais um peso eu tenho, mais uma responsabilidade. Então é muito mais fácil, por isso que se chama-se tolo, desprecavido, é muito mais fácil a gente não assumir responsabilidade. É muito mais fácil eu levar a vida pensando só nas coisas atuais, nas coisas materiais. Vou numa festa, vou passear, vou fazer isso, vou viver bem, casado ou não casado. Mas e a minha responsabilidade espiritual? Eu não quero ter compromisso com isso. Então, além de eu ter que ter um brilho, eu tenho que ter mais coisa. Por quê? Tardando o noivo, cochilaram. As encarnações, elas são experiências. E às vezes são jornadas longas, demoradas, cansativas. E nós às vezes cochilamos. E quando que a gente cochila? Quando a gente fica invigilante. Quando a gente não se precavê das dificuldades. Muito bem, quando a gente faz isso, aí vem um alarme, o noivo está passando. O nosso período encarnatório está chegando ao fim. E aí, quem não teve nada, quem não se fez nada, como as virgens, me empresta o seu azeite para eu encher a minha lâmpada,
porque aí eu vou dar conta de seguir o noivo até a casa. Então eu vou pedir para vocês para me emprestarem a sua bondade, o seu amor, a sua caridade, para eu melhorar. O azeite que lubrifica, que dá energia para a nossa lâmpada, ele é pessoal, intransferível. Eu não passo para você, eu não recebo de você. Todos nós temos lâmpadas e todos nós temos que manter a energia, e nós podemos ter energias reservas, porque as jornadas são longas e você não sabe quanto tempo de escuridão que nós teremos. A lâmpada, o brilho, ele é assim, Jesus falou em Mateus assim: cada um que acenda a sua lâmpada e siga, mostrando o seu brilho para o próximo. Todos nós temos uma lâmpada, mas qual é a intensidade da minha lâmpada? Qual que é a função da minha lâmpada? Eu tenho que me iluminar, e eu tenho obrigação de iluminar as pessoas mais próximas. Mas se eu tenho uma lâmpada tão potente, ela vai ajudar muito mais. O sol ilumina todos os mundos. Se eu tiver uma lâmpada pequenininha, ilumino pouco. Se eu aumentar a minha capacidade, eu ajudo mais. Então, cada um tem possibilidades de ter uma luz, de um esclarecimento, de um amor. E essa luz vai ajudar tanto a pessoa quanto os nossos irmãos. Então, aí o que aconteceu? Elas pediram emprestado. Olha, dai-nos vosso azeite para que a gente consiga. Eu estou pedindo para você me dar a sua bondade, eu vou usar a sua bondade. Não funciona assim. E o que elas responderam? Olha, não dá, talvez não dê para a gente, nem para vocês. Então, você vai, nessa situação que está desesperadora, compra. Será que elas foram egoístas? Não. Elas foram prudentes. E elas sabiam que esse azeite era necessário. Eu tenho que chegar num lugar, e aí, na hora que eu chegar nesse lugar, que eles perguntarem: como é que você vai entrar? Você tem o que para entrar? Porque para participar desse banquete espiritual, essa alegria desse mundo superior, eu tenho que pertencer a esse mundo. Eu não consigo, como uma pessoa desequilibrada, participar de uma festa equilibrada. Eu não vou entrar em mundos elevados se eu tiver sentimentos ruins, se eu tiver pensamentos ruins, atitudes ruins. Então, a minha lâmpada tem que estar azeitada certinha. Então, elas perceberam que não dá. Olha, eu tenho essa, mas essa é intransferível, eu não consigo te dar. Eu estou com dificuldade, então eu estou conseguindo a minha. Eu fiz uma reserva, eu estou tentando. Bom, enquanto elas foram, chegou o noivo e entraram e fecharam a porta. O que é esse fechar a porta? O que é esse entrar e fechou a porta? Quando nós chegamos na nossa época do nosso desencarne, que não nos é permitido saber quando acontecerá, e no finalzinho ainda se fala: vigiai, porque não sabe o tempo, porque ninguém sabe. Então nós temos que estar precavidos para quando acontecer, nós termos essa capacidade de chegar na porta e falar: não, eu estou apto, eu estou podendo participar. E aí, esse ato do desencarne, quando vamos chegar, também vai acontecer essa mudança de planeta.
de localização, de situação no mundo espiritual. Quando esse mundo passar para regeneração, quem estará apto a participar desse mundo? Todos nós um dia vamos participar, isso é lei divina, todos vão chegar lá, mas se eu já estiver pronto, eu já entro. Se eu não tiver, a porta fechou, eu vou ter que ir para outro lugar. Eu vou poder entrar, talvez numa época um pouco depois. E as outras vieram, as outras virgens que foram buscar o azeite. Senhor, abre-nos a porta. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, não te conheço. Portanto, vigiai. Essas virgens, elas não vão ter oportunidade? Claro que vão. Esse Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso, ele não vai renegar filho nenhum. Absolutamente. Tanto que a parábola são das 10 virgens, não são das circunvirgens. Ele vai permitir a todos, mas aquele que foi imprevidente, que pegou essa encarnação toda, essa oportunidade toda que nós estamos tendo, e não aproveitou, que não construiu nada de bom. Eu sou previdente com o meu lado espiritual, eu vou fazer o bem, eu vou procurar ajudar, com os melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, nossas melhores atitudes. Ou eu vou ser imprevidente, eu vou aproveitar o mundo material, vou em festa, vou em todas as coisas, não vou fazer o mal, mas também não vou fazer o bem, também não adiantou nada. E infelizmente ainda tem uns que ainda vão para o lado do mal ainda, da dificuldade, do vício. E nós todos ainda somos muito cheios de orgulho, prepotência e vaidade, que nós temos que nos precaver. E aí, quando fala assim, Senhor, Senhor, abre essa porta. Então quer dizer que se eu tiver rezar com muita fé, com louvor, com amor, Pai de amor e prece e ampara, será que isso é suficiente? Porque Jesus falou, nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão. Por quê? Porque não é só você rezar, não é você só ter essa convicção no Senhor, que Deus é bom, que Deus é Pai, que tudo. Não, você precisa fazer. Você precisa deixar as coisas fazer, mas você fazer parte dessa caminhada. Quando Jesus falou, se quiseres ser meu discípulo, pegue a tua cruz e me siga. Ele falou para você ficar parado, não. Ele falou para você movimentar, para você andar, para você fazer. Então, essas atitudes é que nós precisamos ter. Eu não posso simplesmente acreditar nessa doutrina maravilhosa e pedir fervorosamente, me resignar com tudo, mas ficar quieto. Se eu não fizer nada, se eu continuar, eu não estou fazendo nada. Então, porque o que Jesus quis falar, quando falar o seguinte, olha, a morte, o desencarne, não a morte, o desencarne vai chegar. E como você está se preparando para isso? Então, nós temos algumas coisas que nós precisamos entender. Nós nascemos, todos nós, no início, sem nenhuma mácula, nós nascemos simples. E por circunstâncias evolutivas que nós precisamos passar. Por que vocês acham que lâmpada, quem já acendeu vela aqui sabe, você acende uma vela e às vezes dá uma primeira brisazinha, ela apaga, aí se acende de novo. Aí, se ela tiver uma vela muito forte, muito poderosa, ela mantém. E assim também a nossa vela espiritual, a nossa lâmpada. Eu vou ser provado. Vão ter os ventinhos para apagar a minha lâmpada. Eu vou ter as dificuldades com que eu vou ser provado. Dificuldades essas
que eu criei em épocas passadas e que na bondade divina eu vou ter oportunidade de reparar. Então eu tenho que colocar a minha consciência, eu tenho que colocar o que eu sei de uma maneira muito forte, para que essa vela não se apague. Eu tenho que chegar e tentar fazer nesse período que eu estou, nessa existência, o melhor que eu puder para melhorar. Mas não é só melhorar, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter uma reserva. Porque quando eu chegar para eu enfrentar minhas dificuldades, o que é o inferno? Eu desencarnei, e aí? Eu vou para esse mundo feliz de imediato? Quem nos dera? Mas se eu não tiver uma condição, eu vou sofrer muito, por desconhecimento ou por não aproveitar. Mesma coisa, você vai chegar e vai ser parado e vai perguntar: o que você está me trazendo? O que você fez de bom para os outros e para você? Você se amou, você se deu o direito de ser uma pessoa boa, você se deu o direito de ajudar os outros? Porque todos nós vamos passar por isso. E aí, quanto mais eu tenho, quanto mais eu adquiro, mais eu posso entrar e aproveitar esse banquete. Então essa parábola, ela nos orienta a isso. Olha, todos nós passamos por dificuldades, nós vamos ter as ventanias que vão nos atribular. Eu vou cochilar, mas mesmo cochilando, se eu tiver a minha lâmpada iluminando, não tem problema, eu acordo e vou continuando a caminhada. Mas se eu for perdendo esse azeite, esse amor, se eu for perdendo esse estímulo que eu preciso, vai chegar num ponto em que, quando acontecer o desencarne, eu vou ter que voltar como as virgens para ir lá comprar o azeite. O que é voltar e comprar um azeite? Eu retornar num outro período encarnatório, numa outra existência, para tentar adquirir aquilo que eu preciso. E aí, todos nós precisamos pensar: o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Todos nós temos oportunidade de ajudar. Eu não ajudo é porque eu não tenho condição financeira. Eu não ajudo é porque eu não tenho tempo para disponibilizar. Eu não ajudo mais é por causa disso. Todos nós achamos justificativas para as nossas dificuldades. Às vezes o que as pessoas precisam é simplesmente de um olhar carinhoso, de um ato de atenção. Precisam muito mais é que você se mostre receptivo. Ela precisa conversar. Ela precisa ter alguém para falar. E nós, como espíritas, que nós acreditamos, que nós sabemos, nós precisamos ter essa convicção numa vida eterna. Mas aí, o que adianta eu ir sozinho também? Se eu trabalho num lugar que é cheio de dificuldade, muito provavelmente eu fui colocado lá por algum motivo. Ou eu tenho que ajudar aquelas pessoas, ou eu estou em débito com essas pessoas. E eu preciso resgatar esse débito. Todos nós temos colegas difíceis, todos nós temos situações difíceis na família, todos nós. Não tem ninguém que passa aqui exatamente sem nenhum tipo de dificuldade. Jesus, que foi o espírito mais iluminado que já encarnou, ele passou por muita dificuldade em relação a entendimento aqui, que nós não conseguimos entendê-lo. Ele simplesmente falou no finalzinho: Pai, eles não sabem. Realmente a gente não sabia, como até hoje a gente não sabe. Porque a gente vem numa casa espírita, a gente escuta sobre amor, a gente escuta sobre perdão, a gente escuta sobre orgulho, sobre vaidade, sobre prepotência. E aí nós viramos a esquina
E aí nós nos transformamos novamente. Porque nós ainda achamos que nós somos o sol, que tudo tem que girar ao nosso redor, que nós somos o centro de tudo. Nós ainda temos muito ainda, mas nós temos um amor incondicional. Eu sei que na hora que eu precisar, eu vou ter o amparo do Pai. Quando ele fala, batei e abrir-vos-á, é porque ele está esperando a nossa chamado. E aí, essa parábola, ela só nos fala isso para nós nos prepararmos, para nós utilizarmos da melhor maneira possível toda essa existência que nós temos atual, as próximas, que nós vamos carregando de sentimento, que nós vamos melhorando a nossa condição e que nós principalmente ajudemos o outro, que nós sejamos uma lâmpada muito poderosa, que nós tenhamos uma energia poderosa para a gente atravessar todos os períodos de dificuldade e que junto que a gente ainda consiga iluminar o caminho de todos, porque isso aqui são coisas que nós aprendemos, mas nós não utilizamos. Então assim, quando alguém tiver algum sentimento, porque o nosso sentimento, o nosso pensamento, ele tem um poder de transformação muito grande, ele modifica as pessoas em volta, ele modifica o ambiente em volta. É muito comum nós vermos pessoas que quando elas chegam num ambiente, parece que elas acalmam, elas trazem um ar de tranquilidade, de paz. Como tem outras que às vezes falam assim, nosso ambiente vai tumultuar, já chegou aquele encrenqueiro. E é assim que funciona, isso é áurea de energia. E o que às vezes nós não entendemos é que a nossa energia atrai. E o que eu quero que fique perto de mim? Quem que eu quero que esteja ao meu lado? Os nossos queridos mentores, os nossos queridos anjos guardiões, ou aqueles espíritos ainda enfermos, com dificuldades ainda, que querem nos utilizar para saciar suas dificuldades? Porque às vezes o irmão que está desencarnado, ele sente vontade de fumar, de beber, de fazer as coisas erradas. E ele vai utilizar de quem? Ele ainda é muito carnal ainda, ele precisa de alguém. E olha se eu estou permitindo que essa pessoa utilize o meu sentimento, o meu pensamento, a minha energia. Muito comum às vezes, como nós, durante todo um período, sem motivo nenhum a gente vem com uma dor, uma dificuldade. Olha, às vezes são irmãos que precisam da gente e nós não podemos falar assim, nossa, que Deus me livre desse sentimento, que Deus me livre. Não, que Deus me ajude a entender esse sentimento para ajudar esse irmão que está pedindo apoio. Por isso que é tão importante, gente, o culto do Evangelho no lar. Porque você vai criando uma atmosfera energética naquele ambiente, uma barreira de proteção aos irmãos ainda despreparados, mas um chamamento aos irmãos bem intencionados, que vão nos dar aquele amor, aquela paz. Uma casa que se faz o culto, ela começa a ter um ar de paz. E o que é paz? Paz é um sentimento indescritível. Paz é uma situação em que você está bem com tudo, com você, com amor. Então, o que nós vamos tirar de hoje é isso. O que eu estou fazendo com a minha existência atual? Bom, antes eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. Então, o que eu vou fazer
para ainda poder ter essa oportunidade. Então, gente, porque não tenho tempo? Temos tempo sim. E mesmo que o tempo seja pouquinho, se ele for um tempo muito bem aproveitável, ele é um tempo de inestimável valor. Vamos nos colocar mais atento às pessoas que nos rodeiam. Vamos nos atentar um pouquinho para ver se a gente não vê alguém que está precisando de um apoio, de uma ajuda, que a gente possa servir. A Casa Marta Figner, ela tem toda uma estrutura, todos os dias, para receber todas as dificuldades, para receber todas as orientações. E nós somos essa lâmpadazinha que temos esse poder. Olha, eu não ainda consigo te dar isso, mas eu vou te orientar onde que você vai. Então, meus irmãos, essas orientações, quando eu falo, a gente fala mais para a gente, porque nós temos essa dificuldade. E tem muitos irmãos aqui que às vezes passam por isso. Não percamos essa oportunidade que Deus nos deu, que a espiritualidade está nos dando, de nós evoluirmos bem. Que a paz de Deus, a paz de Cristo ampare a todos nós.